Raul Gil já foi uma das vozes mais conhecidas da televisão brasileira. Durante décadas, ele esteve presente nas casas de milhões de famílias. Nos domingos, nas tardes de auditório, nos programas de calouros, nos momentos emocionantes que paravam o Brasil diante da TV. Mas hoje, muita gente faz a mesma pergunta. O que aconteceu com Raul Gil? E talvez essa pergunta diga muito mais sobre o Brasil atual do que sobre o próprio apresentador, porque a verdade é dura. O Brasil tem uma mania cruel de transformar ídolos em lembranças distantes. A televisão brasileira foi construída por nomes gigantescos. Pessoas que dedicaram a vida inteira ao entretenimento, que atravessaram gerações, que ajudaram a criar artistas, revelar talentos e construir momentos históricos. Só que quando o tempo passa, parece que essas pessoas começam lentamente a desaparecer da vitrine. E o mais assustador é que isso acontece diante dos nossos olhos. Raul Gil passou décadas carregando programas nas costas. Sobreviveu a mudanças de emissoras, transformações da TV aberta, crises de audiência, mudanças culturais e até ao avanço brutal da internet. Enquanto muitos desapareceram no caminho, ele continuou ali, sempre com seu estilo próprio, sempre reconhecível, sempre popular. Mas existe uma coisa que o tempo não perdoa dentro da indústria do entretenimento: envelhecer. E talvez ninguém fale sobre isso da forma como deveria. Existe um preconceito silencioso contra a velhice. Um preconceito que raramente é assumido publicamente, mas que aparece nas atitudes. Quando uma pessoa envelhece, ela começa a ser tratada como alguém fora do tempo, como se a experiência tivesse perdido valor, como se décadas de conhecimento fossem menos importantes do que a aparência jovem ou a capacidade de viralizar na internet. É como se a sociedade dissesse: obrigado por tudo, agora saia de cena. E isso não acontece só com apresentadores. Acontece com atores, cantores, jornalistas, comediantes e até com pessoas comuns. A velhice virou quase um problema visual numa cultura obcecada pela juventude. Hoje, tudo precisa ser rápido, novo, instantâneo, jovem, viral. A internet criou uma geração que consome rostos como quem troca de roupa. Um sucesso dura semanas, às vezes dias. E nesse ambiente acelerado, figuras históricas acabam parecendo antigas demais para continuar ocupando espaço. Mas existe uma diferença enorme entre ser antigo e ser irrelevante. Raul Gil nunca foi irrelevante. Pelo contrário, ele ajudou a revelar talentos que depois explodiram nacionalmente. Seu programa virou palco para artistas que mais tarde se tornaram gigantes da música brasileira. Durante muito tempo, aparecer no programa de Raul Gil era sinal de prestígio. Ele tinha presença, tinha identidade, tinha um estilo que o público reconhecia imediatamente. E talvez seja exatamente isso que esteja desaparecendo da televisão atual: identidade verdadeira. Hoje muitos programas parecem iguais. Muitos apresentadores parecem treinados para falar da mesma forma, agir da mesma forma, seguir a mesma cartilha. Tudo extremamente calculado. Raul Gil vinha de outra era. Uma era em que os apresentadores tinham personalidade forte, tinham assinatura própria, tinham autenticidade. E o público percebia isso. Só que o tempo passou. As emissoras mudaram. Os patrocinadores mudaram. O público mudou. E aos poucos, nomes históricos começaram a ser deixados de lado como se fossem parte de um passado que a televisão prefere esconder. Talvez porque o passado lembre uma verdade desconfortável. Existiu uma época em que a TV tinha mais humanidade. Hoje muita coisa parece descartável, inclusive as pessoas. E talvez seja isso que torna o caso de Raul Gil tão simbólico. Porque ele representa uma geração inteira de profissionais que ajudaram a construir o entretenimento brasileiro, mas que hoje parecem esquecidos pelo próprio sistema que ajudaram a alimentar durante décadas. É duro pensar nisso. Imagine dedicar praticamente a vida inteira a um meio de comunicação, abrir espaço para talentos, fazer parte da rotina de milhões de famílias, se tornar referência nacional, e depois perceber que o mercado já não olha para você da mesma maneira. Isso acontece mais do que imaginamos. A indústria do entretenimento costuma amar pessoas enquanto elas geram audiência, enquanto estão no auge, enquanto movimentam números. Mas quando o tempo chega, a lógica muda rapidamente. E talvez essa seja uma das faces mais cruéis da fama, porque a fama dá a sensação de eternidade. Mas o sistema do entretenimento raramente é leal a quem envelhece. O mais curioso é que o público muitas vezes continua sentindo carinho. Muita gente ainda respeita Raul Gil, ainda lembra dos programas, ainda sente nostalgia ao ouvir seu nome.
Mas a máquina da mídia parece já ter decidido que figuras históricas devem ocupar cada vez menos espaço, e isso levanta uma questão importante. Será que estamos valorizando demais a novidade, e esquecendo o valor da experiência? Porque experiência não deveria virar motivo de exclusão. Velhice não deveria ser sinônimo de inutilidade. Mas infelizmente em muitos ambientes, parece exatamente isso que acontece. Existe uma pressão silenciosa para que pessoas mais velhas desapareçam, como se envelhecer fosse quase um erro, como se rugas fossem incompatíveis com relevância. E isso vai muito além da televisão. Acontece no mercado de trabalho, nas redes sociais, nas empresas, na publicidade. Vivemos numa sociedade que idolatra a juventude o tempo inteiro. E quando alguém envelhece, passa a ser tratado quase como uma lembrança ambulante de que o tempo passa para todos nós. Talvez por isso tantas pessoas sejam afastadas dos holofotes conforme envelhecem. Porque a velhice obriga o mundo moderno a encarar algo que ele tenta esconder o tempo todo, a fragilidade humana. Só que existe uma ironia nisso tudo. Enquanto muita gente mais velha é descartada, milhares de jovens passam a vida tentando encontrar justamente aquilo que essas pessoas já conquistaram: experiência, maturidade, autenticidade e história. Raul Gil construiu uma história. E histórias reais não deveriam ser descartadas simplesmente porque o calendário avançou. Talvez o mais triste seja perceber como o entretenimento moderno se tornou rápido demais para respeitar legados. Hoje tudo parece durar pouco. As músicas duram pouco. Os famosos duram pouco. Os assuntos duram pouco. A velocidade virou mais importante do que profundidade. E nesse cenário, figuras clássicas acabam parecendo incompatíveis com a lógica atual. Mas existe uma pergunta que incomoda. O problema está nos veteranos, ou numa sociedade que perdeu a capacidade de valorizar permanência? Porque ninguém constrói uma carreira de décadas por acaso. Ninguém permanece tanto tempo relevante sem talento. Raul Gil atravessou gerações justamente porque tinha conexão popular, porque falava com o povo, porque fazia parte da memória emocional do Brasil. E memória emocional não deveria ser descartável. Só que talvez estejamos vivendo uma era em que tudo virou descartável, inclusive seres humanos. O caso de Raul Gil nos faz pensar sobre isso, sobre como o mundo trata quem envelhece, sobre como o mercado abandona pessoas depois de explorá-las por décadas, sobre como a sociedade corre atrás do novo enquanto joga sua própria história no esquecimento. E talvez o mais assustador seja perceber que isso não acontece apenas com famosos. Isso acontece com pais, avós, trabalhadores comuns, pessoas que dedicaram a vida inteira às suas profissões e depois passam a sentir que já não tem mais valor social. É cruel, porque ninguém deveria sentir que perdeu importância apenas porque envelheceu. Envelhecer deveria ser símbolo de experiência, de trajetória, de resistência, mas muitas vezes o mundo moderno transforma isso em invisibilidade. Talvez por isso tanta gente se emocione quando vê figuras históricas desaparecendo da televisão, porque no fundo existe medo, o medo de também ser descartado um dia. E talvez essa seja a grande reflexão por trás do silêncio em torno de Raul Gil. Não é apenas sobre um apresentador sumido da TV. É sobre o que acontece quando uma sociedade começa a tratar pessoas experientes como se fossem inúteis. Porque quando um país deixa de valorizar sua própria história, ele também começa a perder parte da sua identidade. E talvez Raul Gil seja um dos últimos símbolos de uma televisão mais humana, mais emocional, mais verdadeira. Uma televisão que o tempo moderno parece disposto a apagar lentamente. Mas a pergunta continua ecoando. Até quando vamos continuar descartando pessoas apenas porque envelheceram? E se essa história te fez refletir, então talvez esteja na hora da gente começar a valorizar mais as pessoas antes que elas desapareçam do nosso cotidiano, porque ninguém deveria ser lembrado apenas quando some. Grandes nomes da televisão, da música, do esporte, todos eles ajudaram a construir a cultura que conhecemos hoje. E quando o tempo passa, o mínimo que essas pessoas merecem é respeito pela própria trajetória. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que a televisão e a sociedade realmente descartam pessoas mais velhas? Você sente que grandes nomes como Raul Gil foram esquecidos injustamente? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião de vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, com reflexões profundas sobre televisão, sociedade, famosos e os bastidores que muita gente evita falar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala apenas sobre celebridades. A gente fala sobre o que elas representam para o Brasil. Ativa o sininho porque os próximos vídeos vão trazer histórias ainda mais fortes.